Ah, tá ok. Certo. Entendi, Diego. É Diego, né? Ok? Ou seja, você não interage pelo YouTube, viu, Jefferson? Sim, professor. Fique só no Meet, esqueça o YouTube. Mas ele está Tá certo. acontecendo no YouTube, viu? Sim, tá certo. Tá bom? Bora começar? Bora? Então, deixa eu falar um pouquinho antes, Diego. Aí depois você solta aí. Ele tá no início, né? Não, é branco. Não tem mais nenhuma, tá preto. Tá preto? Agora sim. Ah, é porque eu tenho que estar vendo a apresentação, acho, né? A apresentação tem. Não. Ah, pronto. Tá aparecendo pra você? Tá. Tá. Certo. Não, eu saio. Você me tira, né? Eu, mas como é que eu vou assistir se eu sair? Pois é. A não ser que eu tente ver o. Eu vou tentar ver eu saio e ver. Se eu não coisar, eu volto, tá? Não, não, tudo bem. Tudo bem. Não, não, eu vou tentar pelo YouTube, até prefiro mesmo, tá? Mas vamos começar por aqui, tá? Aí você fala ok, viu? Porque eu não estou vendo. Eu não estou vendo você, por isso que eu não. Ah, agora sim. Vai? Veja se tem o áudio. Boa tarde a todos. Mais uma vez, dando boas-vindas aos participantes do primeiro simpósio Agro Sustentável, dizendo obrigado por vocês participarem, né, desse primeiro evento nacional. Esse é um evento nacional, tem gente do Brasil inteiro, muitos lugares do Brasil participando desse evento, que nos deixa bastante satisfeitos. Lembrando que esse evento faz parte do programa Empreenda Agro Sustentável, que vem sendo conduzido desde o ano passado no Departamento de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe. Esse ano já começou com umas lives chamadas Fórum Agro Sustentável, toda terça-feira, às 19 horas. E hoje iniciou o primeiro simpósio agro sustentável. De manhã nós tivemos as palestras do Beto Veríssimo sobre é possível produzir de forma sustentável. Na sequência, com o doutor Nivaldo Forastieri, que falou sobre o panorama do agronegócio. E, na sequência, ainda com o doutor Rafael Medeiros, que falou sobre empreendedorismo sustentável. Tivemos uma manhã muito produtiva. Foram 3 palestras de alta qualidade e que nos deixou muito contente e grande participação de todos. Hoje à tarde nós temos inicialmente o minicurso de Jefferson Elias da Silva, doutor em entomologia agrícola, que vai dar um minicurso sobre manejo integrado de pragas.
E, na sequência, um minicurso sobre ferramentas da agricultura de precisão com a doutora Ana Santos e Giovanni Calisto, que também vem nos prestigiar, e a gente agradece aos três aí por essa gentileza de participar do simpósio, tendo absoluta certeza que vai ser no mesmo nível de qualidade que nós tivemos pela manhã. Então, dizendo que amanhã a gente começa entre 8 e 8h30, 8h30 efetivamente com a primeira palestra do Dr. Lohan Mikol sobre pecuária sustentável na Amazônia, muito, muito interessante. Eu acho que todos não podem perder essa palestra, como também não pode perder a do Dr. Breno Freitas, que vai falar sobre polinização agrícola por insetos e a sustentabilidade da produção no Brasil. O Dr. Breno é uma das maiores autoridades sobre abelha no mundo, viu, gente? Não estou exagerando, não. Isso é fato. Em seguida, a doutora Gláucia Barreto vai falar sobre a agroecologia e a produção sustentável na agricultura familiar, que é uma pessoa especializada em agroecologia, que já está ganhando nome aí também nacional. E, na parte da tarde, doutor Eduardo Matos, sobre ovinocaprinocultura sustentável, que também tem uma experiência de ovinocaprinocultura não só no semiárido, mas a ovinocaprinocultura nos vários ambientes, nos vários ecossistemas do Brasil, né, vamos dizer assim, nos climas do Brasil. O minicurso, na sequência, com o mestrando Arnon Novaes, que vai falar sobre o Business Model Canvas, que foi tão comentado hoje pela manhã pelo Dr. Rafael Medeiros. Esse é muito interessante, porque quem quer aprender um pouquinho como formular um modelo de negócio no empreendedorismo, é uma excelente oportunidade para ter noções básicas de como fazer isso. Então, hoje ainda temos uma excelente programação, amanhã temos uma programação também muito boa, não diminuindo, não caindo em nada o nível do nosso simpósio, que está bastante satisfatório, principalmente com a participação de vocês, que não só estão presentes assistindo, mas também participando com perguntas. A sistemática vai ser a mesma da manhã. Jefferson Elias, Dr. Jefferson Elias, faz a sua exposição sobre manejo integrado de pragas e vai sobrar um tempo aí para perguntas. Por favor, doutor Jefferson Elias, pode ficar à vontade para começar a sua apresentação, e quando for no momento que você encerrar, eu retorno para as perguntas e para interagir com você e com o público, tá? Seja bem-vindo, Jefferson, e mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, professor Sandro, né, a gente está participando aqui, né, nesse mini curso pelo Empreenda Agro Sustentável, que tem sido um programa de grande importância, né, principalmente com o envolvimento de alunos e outros profissionais. Bem, então, meu nome é Jefferson Elias, como foi falado. Eu sou engenheiro agrônomo, doutor em entomologia agrícola pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente faço meu pós-doutoramento pela Universidade Federal de Sergipe. Bem, esse mini curso, né, que nós iremos abordar um pouco sobre o manejo integrado, né, manejo integrado aí de pragas. Bem, antes da adoção do manejo integrado de pragas, né, antigamente utilizava-se bastante, principalmente o uso do controle químico, né, onde aplicações eram baseadas em calendários, né, os inseticidas eram pulverizados semanalmente para tentar controlar as pragas, né. As aplicações eram baseadas apenas no poder residual desses produtos, e muitas das vezes, né, o produtor ele chegava a pulverizar esses inseticidas mesmo com a ausência, né, da praga na lavoura, né, e isso muitas das vezes pode ser verificado nos dias de hoje também, tá? Bem, então o manejo integrado de pragas ele veio como dar uma resposta a esse uso, né, errado de inseticida, né? Porém, o manejo de pragas, o uso errado de inseticidas, né? Ele possui alguns problemas associados a ele,
como a resistência de pragas a pesticidas, o aparecimento de pragas secundárias, né, a insurgência de pragas, o efeito adverso aí de produtos sobre inimigos naturais e também o efeito tóxicos, né, prejudiciais dos produtos químicos aí ao homem, tanto durante a pulverização, né, principalmente quando a gente vê pequenos agricultores realizando a pulverização desses produtos, verificamos que muitos deles acabam não utilizando EPIs, né? E isso acaba prejudicando, né, às vezes de uma forma aguda, mas muitas das vezes de forma crônica, a sua saúde, né? E também devido à quantidade de resíduos que muitas das vezes, né, esses produtos eles acabam sendo deixados aí nos alimentos. Então, esses são alguns dos problemas associados ao controle químico. O manejo integrado de pragas ele veio como uma resposta da comunidade científica para tentar reduzir aí alguns desses problemas, né? Quando a gente fala de manejo integrado de pragas, né, nós precisamos inicialmente saber o que seriam pragas, né? Pragas ela é definida como sendo qualquer forma de vida vegetal ou animal ou qualquer agente patogênico que seja daninho, né, ou potencialmente daninho aí para os vegetais ou produtos vegetais, né? As pragas podem ser fungos, né? Ela pode ser constituída por micro-organismos como fungos, vírus, bactérias, né? Mas também não apenas insetos, como também plantas daninhas, tá? Bem, e o manejo integrado de pragas? Como ele pode ser definido? De acordo com Kogan, o manejo integrado de pragas ele é um sistema de decisão para uso de táticas de controle, né, onde são utilizadas de forma que pode ser ou isolada ou, né, associadas aí de uma forma harmoniosa, né, utilizando aí uma estratégia de manejo baseada em análise de custo-benefício que leva em conta o interesse e o impacto tanto sobre produtores, né, a sociedade e também, né, sobre o ambiente. O manejo integrado de pragas, ele na verdade ele é um somatório, né, de vários conhecimentos, onde nós temos, né, nós controlamos pragas, insetos, temos conceitos relacionados à entomologia, né, conhecimentos relacionados à entomologia, conhecimentos relacionados à parte da fitotecnia, né, da fisiologia vegetal, matemática, né, da economia, da ciência da computação, sensoriamento remoto, né, georreferenciamento, dentre outros. Ou seja, manejo integrado de pragas, ele engloba muitos desses conhecimentos, né, para poder ser, então, praticado. Alguns conceitos importantes dentro do manejo integrado de pragas estão diretamente relacionados, né, de que forma a densidade populacional da praga ela pode se apresentar em campo, né? Nós temos aí, por exemplo, o nível de equilíbrio, né, onde leva-se em consideração aí a densidade média durante certo período da praga em campo, ou seja, vai haver, lógico, algumas oscilações, né? Quando a gente faz um monitoramento para uma determinada praga ou para um determinado inseto, verificamos que poderá existir oscilações, né, na densidade média da população do inseto a ser monitorado. Essas oscilações elas são decorrentes, né, de alguns fatores que podem ser fatores ambientais, né, fatores climáticos e dentre outros, tá? Então esse seria o nível de equilíbrio. O nível de dano econômico ele é conceituado como sendo a densidade populacional da praga que causa, né, prejuízos à cultura iguais ao custo de adoção de medidas de controle, né? E também nós temos o nível de controle, que seria o quê? A densidade populacional em que medidas de controle devem ser adotadas para impedir, né, que a população ou as populações de pragas elas cheguem aí a atingir o nível de dano econômico, tá? Então essa figura ela ilustra, né, os diferentes tipos de pragas de pragas ou não pragas que nós poderíamos encontrar numa lavoura, né? Temos aqueles que não são considerados pragas, né, ou pragas não econômicas, onde a densidade populacional
né, desses insetos, né, elas estão geralmente em torno aí do seu ponto de equilíbrio, né? Ou seja, a média populacional daquele inseto de nunca, né, dificilmente ou raramente ele vai chegar ao nível de dano econômico ou nível de controle. Temos também as pragas ocasionais, né? São aquelas que raramente chegam ao nível de dano econômico, ao nível de controle, e elas só chegam ao nível de dano econômico ou de controle devido a algumas condições, né, como a pulverização, né, de um mesmo inseticida, né, fazendo com que alguns indivíduos dentro de uma determinada população de insetos sejam selecionados. Então, isso faz com que a população ela chegue a atingir o nível de controle. Porém, se implementado o controle de uma forma efetiva, a praga ela acaba voltando aí ao seu nível, ao seu ponto de equilíbrio, ou nível de equilíbrio. Temos também a praga-chave, né, ou pragas perenes, né? Alguns locais nós vimos esse termo pragas perenes, que seriam aquelas que atingem constantemente o nível de dano econômico, o nível de controle, né? São caracterizados geralmente aí pelas pragas-chaves. E temos também as pragas severas, né? No qual o seu ponto de equilíbrio ele se encontra geralmente aí sobre o nível de dano econômico. O seu ponto de equilíbrio já está acima do nível de dano econômico, sendo necessário algumas tomadas de decisões, né, para reduzir esse ponto de equilíbrio, para deixar ele abaixo do nível de controle e nível de dano. Então, antes de implementar, né, qualquer manejo integrado de pragas, né, o primeiro passo para a implementação seria o qual? Seria identificar, né, qual o principal problema associado a determinada cultura que o produtor, por exemplo, ele vai querer estar cultivando, né? Então, ele faz um monitoramento, faz um histórico daquela área e tenta associar as pragas, né, que possivelmente possam estar ou não presentes ou ausentes no campo, mesmo antes da implementação da cultura, tá certo? Além disso, além desse reconhecimento das principais pragas, ele pode fazer uma avaliação dos principais inimigos naturais que já ocorrem naquele determinado local, né? Fazer o estudo de fatores climáticos que podem acabar afetando aí a dinâmica populacional da praga, né, e seus inimigos naturais, determinar níveis de controle e de dano econômico, fazer uma avaliação populacional, né, da praga por meio de amostragens. Aí tem as várias modalidades de amostragens que podem ser utilizadas, e também a avaliação dos métodos mais adequados aí de controle, né, para incorporar aí num programa de manejo integrado. Então, o MIP ele integra, né, diferentes técnicas que vão desde o planejamento do plantio, passam pelo monitoramento das pragas e a tomada de decisão. A escolha do método a escolha do método de controle a ser utilizado poderá depender aí de diferentes fatores, né? Como o tipo de praga, né, que está tendo a sua ocorrência na lavoura, o nível de infestação que essa praga chegou e também devido às condições ambientais que podem estar apresentadas, né, naquele determinado local de plantio. Quando a gente fala do manejo integrado de pragas, né, o manejo integrado de pragas seria análogo a uma casa, né, onde nós temos aí como pontos, né, como alicerce dessa casa, a mortalidade natural da praga, né, ocasionada por inimigos naturais em um determinado agroecossistema, os níveis de controle, né, que poderão ser utilizados. A amostragem ela é muito importante, né, porque através da amostragem serão realizadas as tomadas de decisões, e a taxonomia também é muito importante, né? Porque a identificação da praga, identificando a praga de uma forma correta, né, você vai acabar fazendo com que o produtor ele não acabe onerando o seu capital, né, de repente, para o controle de uma determinada praga que não seja a que esteja ali
ocasionando danos à sua cultura, tá certo? Bem, e como técnicas de controle, métodos de controle, né, nós temos aí os pilares dessa casa, que são compostos pelos inseticidas, o controle biológico, o uso de feromônios, né, a manipulação genética de pragas, o uso de variedades resistentes, né, de plantas a insetos e também a manipulação do ambiente. Bem, então, como um dos primeiros alicerces, nós vamos falar um pouco aí sobre, né, a mortalidade natural no agroecossistema, né, onde é importante fazer o reconhecimento dos inimigos naturais, né, que serão responsáveis aí pelo fator de mortalidade natural no agroecossistema, né, saber identificar quais inimigos naturais ocorrem naquela área, né, e para a partir daí, se for utilizar métodos adicionais de controle, utilizar métodos, né, que sejam seletivos, né, que não acabem aí interferindo no controle que já ocorre naquela área, né, um controle natural daquelas pragas. Temos também, né, algumas medidas que poderão acabar sendo adicionais ao controle das pragas, né, como o uso de plantas que atraem inimigos naturais. Sabemos que algumas espécies elas têm, né, esse poder de atrair inimigos naturais, como a crotolária, né, o coentro e também o girassol, né, são plantas aí que acabam atraindo esses inimigos naturais. Com isso, eles passam a se alimentar muitas das vezes do pólen gerado por essas plantas, né, na sua fase de vida adulta, né, fase de vida livre. Porém, na sua fase matura, né, eles vão se alimentar aí, né, desses insetos, no caso, os insetos que ocasionam danos, né, injúrias às culturas. Bem, nós falamos dos níveis de controle, né? Os níveis de controle são estabelecidos por meio de pesquisa, né? E, como foi dito anteriormente, nível de controle é aquele nível populacional no qual medidas de redução populacional da praga devem ser adotadas a fim de evitar que ela atinja aí o nível de dano econômico. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, de nível de controle para algumas espécies de pragas, né, grupos de pragas, na verdade, né, como, por exemplo, se eu resolver controlar um grupo de ácaros, por exemplo, em uma determinada cultura. Então, eu tenho como nível de controle aí 10% de plantas infestadas, né? Se eu tomar como exemplo o tomateiro, né? A broca pequena do tomateiro, a Neoleucinosa elegantalis, né? Então, eu posso entrar com medidas de controle quando 5% dos frutos, aí, contendo ovos, tiverem nas minhas plantas, durante o meu processo de amostragem. Tá? Para bloqueadores de frutos, né, com 5% dos frutos bloqueados, posso adicionar medidas de controle. Para bloqueadores de tubérculos, com 5% de tubérculos atacados, minadores com 10% de folhas com minas, desfolhadores, 25% de plantas com desfolha, e para sugadores aí, né, 2 insetos por amostra, e para pulgões, né, em determinadas armadilhas, 1,5 pulgão, né, armadilha por semana. Sendo que esses níveis de controle são estabelecidos por meio de pesquisa, né, fazendo com que qual o nível de injúria, né, uma planta ela pode sofrer que a sua produtividade, né, de repente ela não vai chegar a ser comprometida, né? O nível de controle é estabelecido com base nesse sistema. Tá? Por exemplo, nós temos também na cultura da bananeira, né? A cultura da bananeira ela pode ser monitorada por meio de armadilhas, tipo queijo, tipo telha, e o monitoramento é feito de que forma? Utilizando essas armadilhas espalhadas em um campo de 1 hectare, onde se verifica qual a quantidade de insetos poderão estar presentes naquelas armadilhas, né? Quando essa quantidade de insetos chega acima de 5, no caso do moleque da bananeira, acima de 5 por armadilha, então o nível de controle ele pode ser, medidas de controle já podem ser, né, utilizadas, né?
Aí vai depender do tipo de controle que poderá ser utilizado controle biológico, controle químico, né, e até mesmo o controle mecânico, né. O controle biológico aí é o mais utilizado por meio do uso do fungo Bacillus bovéria baciano, né, que é pulverizado aí 2,5 kg de produto comercial, diluído aí em 150 litros, né. Geralmente é utilizado aí essa quantidade para tentar controlar o moleque da bananeira. Bem, então o monitoramento também é uma peça muito importante, né, dentro do manejo integrado de pragas. Várias podem ser as técnicas utilizadas. Na nossa apresentação, nós temos aqui o uso de armadilha tipo delta, né, onde utiliza-se, né, geralmente para captura de insetos, captura de mariposas, né, onde geralmente para captura de mariposas, onde utiliza-se um septo, né, contendo feromônio e um aramezinho, e no piso dessa armadilha tipo delta é colocada aí uma placa, né, contendo cola, né, uma cola adesiva, onde os insetos ficarão aí presos a essa armadilha. Também temos, né, essas placas amarelas que são utilizadas aí para monitoramento, principalmente da mosca branca, né, que ela é atraída por essa coloração amarela. Então, ao chegar nessas placas, elas também ficam presas a essa cola, né, que é impregnada na placa. E temos armadilhas do tipo Macphail, que é utilizada aí para a captura de moscas, né, principalmente da família Tefritidae, né? E temos uma garrafa contendo suco também, que seria uma adaptação desse tipo de armadilha, né? Porém, que nesse caso aí é utilizada por pequenos produtores, né? Mas que não tem a mesma eficácia aí do uso destas armadilhas que são aí estabelecidas por meio de pesquisa, né? Tanto a coloração que é utilizada e a quantidade de suco e também a concentração desse suco que é utilizado para atrair os insetos. Bem, então, no monitoramento, né, são utilizados, ele pode ser dividido, né, o monitoramento, em 3 perguntas, na verdade, né, onde eu posso fazer a pergunta: o que eu posso monitorar, o que eu quero monitorar, na verdade, onde eu vou monitorar e como eu vou monitorar, né? Bem, eu posso responder a primeira pergunta, né, utilizando como respostas: o que eu vou monitorar? O pulgão, o ácaro branco, ou larvas de curuquerê, né, em uma planta de algodão, por exemplo, ou Spodoptera, o bicudo, o lagarto da maçã, ácaro rajado, broca da raiz, ou percevejo da raiz, né? Eu posso responder essa primeira pergunta: o que eu quero monitorar determinado inseto? Onde eu vou monitorar? Aí eu vou buscar informações sobre qual o hábito desses insetos, né? Qual a parte da planta que eles comumente são encontrados, e eu posso realizar monitoramento desses insetos justamente por isso. Se é um inseto que se alimenta, né, ou tem preferência pela parte do terço apical da planta, então vou realizar um monitoramento nessa parte da planta. Se é um inseto que se alimenta, né, ou posita na parte do terço mediano, então vou realizar, né, o meu monitoramento nessa parte da planta. E sendo que alguns insetos eles podem ser encontrados, né, em qualquer parte da planta, e esse monitoramento tem que perdurar durante toda, né, a fenologia da planta, né, dependendo da cultura a ser empregada. Bem, dependendo do tipo de distribuição do inseto na lavoura, né, para a realização do monitoramento, podem ser utilizados diferentes tipos de caminhamento, né, onde nós temos aí o caminhamento no tipo zigue-zague, em U, né, em X também o monitoramento, as amostras, né, a coleta de amostras por ponto. Bem, e quais os principais tipos de amostragens utilizadas? Né? Nós temos aí a amostragem
convencional e a sequencial. Qual a diferença entre elas? Na amostragem convencional, né, eu utilizo um número fixo de amostras, né? Então, no final, depois de realizada a amostragem, o amostrador ele terá como conclusão por controlar ou não uma determinada praga. Tá? Já a amostragem sequencial, ele tem um número, né, diferente de amostras, não tem um número fixo, e ao terminar essa amostragem, né, que irá precisar aí de um amostrador que tenha um pouco mais de conhecimento, né, sobre o processo de amostragem, ele poderá decidir por controlar a praga, não controlar, ou até mesmo continuar aí realizando as amostragens, né? Bem, para a tomada de decisão no MIP, geralmente, durante a amostragem, né, são feitos os seguintes passos, né? Uma praga, depois de ser amostrada, monitorada, se ela atingiu aí um nível de controle, então, né, eu decido por controlar essa praga, tá? Se ela não atingir o nível de controle, então eu continuo amostrando essa praga. E o controle poderá ser realizado por meio de diferentes métodos, que podem ser, eu coloquei para ilustrar métodos por meio de inimigos naturais, parasitoides predadores, mas podem ser utilizados outros métodos, como, né, o uso de inseticidas, né, que eu vou abordar um pouco mais para frente da apresentação. E nesse caso, né, a praga, se ela atingir o nível de controle e ela foi controlada, né, eu vou parar com a amostragem? Não. Eu vou continuar, né, realizando aí esse processo de amostragem até que, de repente, essa praga ela chegue novamente a nível de controle, eu tenho que controlar e, posteriormente, eu vou continuar realizando aí amostragens. Bem, os métodos para realizar as amostragens são os mais variados possíveis, né? Nós temos aí métodos utilizando pano de batida, né? Rede de varredura, sugador, né? DEVAC, bandeja com água, detergentes, né? As amostragens também realizadas no período da noite, né? Para insetos de hábitos noturnos. Temos a armadilha de feromônio, né? Para a captura aí de bicudo, que é um grande problema na captura do algodão. Armadilhas adesivas, tanto na coloração amarela quanto na coloração azul, porque nem todos os insetos são atraídos pela coloração amarela, alguns também são atraídos pela coloração azul, né? E dentre outras medidas que podem ser tomadas, né? Até mesmo a observação direta. Bem, temos também o controle cultural, né? Seria um outro pilar, né? Naquela casinha do MIP, como foi mostrado. No que se baseia o controle cultural? Ele se baseia basicamente na troca, né, na rotação de culturas, né, onde você vem por um período cultivando uma determinada família de plantas, depois de colhidas esses produtos, né, então podem ser inseridos novas famílias de plantas que não tenham, né, que não sejam hospedeiras de pragas que foram que atacaram a cultura que foi plantada, cultivada anteriormente, tá? Então é muito importante não repetir, né, plantas da mesma família, nem plantas que sejam hospedeiras da praga que já se encontra em campo, né? Muitas das vezes isso não é possível, mas é uma medida que pode fazer com que a densidade populacional de uma determinada praga ela seja reduzida. Bem, outros métodos de controle, né, seria a época adequada, né, da implementação do cultivo, sempre buscando fazer o plantio em épocas que sejam desfavoráveis, né, a essas pragas que podem atacar a sua cultura, certo? A destruição dos restos culturais é uma medida também muito importante, porque ela pode acabar reduzindo a densidade populacional dessas pragas. A gente sabe que nem todos os insetos vão estar se alimentando ali daquelas plantas, né, que estão vigorosas, né? Alguns também
pragas, eles vão continuar, mesmo após a colheita, se alimentando de partes de plantas, né, que estão ali no solo antes de serem decompostas, né? Então, a aração ela pode acabar ajudando, né, no controle dessas pragas, promovendo o quê? O esmagamento, muitas das vezes, de pulpas, né, de insetos que se encontram na lavoura, não apenas pulpas, mas também fases imaturas, né? Essas são algumas medidas importantes que podem ser tomadas para reduzir uma determinada espécie de inseto praga na lavoura. Tem também a poda e o espaçamento, né? A poda ela poderá auxiliar na derrubada, muitas das vezes, de insetos que estão presentes nas plantas. Com a poda, você promove o quê? Promove uma melhor ventilação naquela área do interior da planta, né? Aquela parte da planta ela passa a ser mais ventilada, né? Ela fica mais exposta à luz ultravioleta, né? Muitas das vezes provocando aí o dessecamento, né? Muitas pragas não toleram, né? O impacto direto dos raios solares, né, em seu corpo. Então, a poda ela poderá auxiliar na redução da densidade populacional de uma determinada espécie de inseto. Já o espaçamento é importante por quê? Porque ele pode gerar, né, microclimas, que são importantes, né, para o desenvolvimento, principalmente de entomopatógenos, né? A gente sabe que fungos, e eles sendo entomopatogênicos, eles vão precisar de condições ideais para o desenvolvimento. Então, às vezes reduzindo o espaçamento entre plantas, você poderá fazer com que aquele ambiente ele se torne um pouco mais úmido, né, e promova aí o desenvolvimento de fungos, né, no combate a determinados insetos. Tem-se também o uso de variedades resistentes, né, ou por meio do melhoramento clássico, utilizando plantas tolerantes, ou por meio da tecnologia aí do DNA recombinante, né, utilizando aí plantas transgênicas, né, onde nós temos aqui ilustrado um pequeno cultivo, né, onde, quando são liberadas, né, geralmente, as plantas transgênicas, elas são cultivadas, né, em grandes áreas, né? Porém, nessas grandes áreas, né, uma grande parte dos insetos pragas, né, principalmente quando a tecnologia ela ainda é nova, eles vão se apresentar suscetíveis a essa tecnologia. Então, é importante, né, que uma área ela não seja totalmente cultivada com plantas transgênicas. Ela tem que ter também as áreas, né, onde sejam plantadas culturas convencionais que não sejam transgênicas. Por quê? Porque os insetos, né, nem todos vão morrer, né, quando se alimentarem das plantas transgênicas, porém aqueles que sobreviverem, né, aqueles tidos como resistentes, eles terão a capacidade de encontrar novos insetos, né? Se no caso um cultivo for todo transgênico, só surgirão insetos resistentes, né? Aquele cultivo, né? Aquela planta transgênica. Então eles terão uma maior possibilidade de encontrar insetos resistentes, copular entre si e gerar novos descendentes, né? E com o passar de cada geração, ele tenderá a se adaptar àquela cultura, né? Muitas das vezes levando a tecnologia, né, o produtor a não plantar mais transgênico, porque ele muitas das vezes terá mais praga na cultura transgênica do que se ele tivesse cultivado uma planta convencional. Então, quando ele cultiva uma parte, por exemplo, 80% da sua cultura com transgênicos e 20%, né, com um cultivo, por exemplo, de milho convencional, não transgênico, ele possibilita que indivíduos suscetíveis, né, pragas também insuscetíveis, acabem se alimentando naquele cultivo convencional e elas tenham a maior possibilidade de copular aí entre insetos resistentes, né? Então, poderá haver a cópula entre insetos resistentes e insetos suscetíveis, né, gerando aí
insetos híbridos que também poderão ser suscetíveis à planta transgênica. Com isso, a evolução da resistência ela passa a ser um pouco retardada, né? Então, nós temos aqui um exemplo, né? Temos exemplo do uso de variedades resistentes, no caso, plantas transgênicas, né, para serem cultivadas. Um outro exemplo, né, um outro pilar que pode ser utilizado seria o uso de feromônio, né? Nessa parte da nossa apresentação, nós temos a ilustração, né, de um trabalho que foi realizado com a grafolita molesta, né, que é uma praga de pessegueiro, mas ela pode atacar outras culturas, onde ela é controlada com liberadores, né, liberadores de feromônio, onde esses liberadores eles são colocados sobre plantas e eles passam a exalar, né, eles passam a emitir esse feromônio em alta concentração. Então, os machos, ao procurarem essas fêmeas para realizarem as cópulas, eles ficam atordoados, né? Eles ficam confundidos, porque eles não sabem o que são fêmeas e o que, na verdade, é um liberador de feromônio. Então, eles passam, muitas das vezes, no lugar de ir em busca de uma fêmea para copular, ele acaba indo atrás desses liberadores de feromônio, né? Então, isso daí é uma tática de manejo, né, utilizada aí para essa praga, no caso, a grafolita molesta. Outro exemplo de tática utilizada para o controle utilizando-se aí o feromônio, né, é o aniquilamento de machos, que é feito para a mosca da carambola, Bactriocera carambola, né? É uma medida de controle que foi utilizada, né, para tentar erradicar a Bactriocera carambola no norte do país, onde era feita basicamente aí a mistura, né? Quando a gente fala de manejo integrado de pragas, a gente fala lá, né, do uso de uma metodologia isolada ou associada. Aqui nós temos uma mistura, né, onde é feita aí a mistura entre o metileugenol, né? O metileugenol é um éter metilado de eugenol, né, que é encontrado em vários óleos essenciais. É uma substância que acaba atraindo a Bactriocera carambola e é feita uma mistura entre o metileugenol e o malation, que é um inseticida químico inibidor da síntese inibidor, né, da enzima acetilcolinesterase, né? Ele atua aí no sistema nervoso dos insetos. Então, seria o uso de feromônio para atrair o inseto e, posteriormente, matá-lo. Essa foi uma tática, né, utilizada aí. Eu acho que esse trabalho foi realizado no Macapá, né, para tentar aí erradicar a mosca da carambola. Também, falando do uso uma outra medida, né, de controle que pode ser utilizada é o controle biológico, por meio da liberação de inimigos naturais no ambiente, né? Essa liberação que pode ser tanto inoculativa como inudativa. Qual a diferença entre liberações inoculativas e inudativas? Seria que, numa liberação inoculativa, eu estou liberando apenas uma certa quantidade de insetos, né, pouca quantidade de insetos, e o meu objetivo é fazer com que esses insetos controlem uma determinada praga com o passar do tempo, né, podendo levar aí algumas gerações desse inimigo natural. E as formas inudativas, né, elas são utilizadas de que forma? Eu pego um inseto, que pode ser o mesmo inseto, né, produzido aí numa biofábrica em grande quantidade, faço uma liberação em grande quantidade, né? Principalmente é uma tática utilizada para controle de pragas, controle biológico de pragas em culturas anuais, né? Onde eu faço a liberação de muitas, né? E muitas, por exemplo, ovos de anagáceas contendo aí o tricograma precioso, né? Para o controle aí de um complexo de Spodoptera frugiperda. Existem alguns empecilhos para o controle biológico, existem, né? Muitas das vezes você faz a liberação de parasitoides, porém, numa determinada área,
podemos ter o quê nessa determinada área? Hiperparasitóides. Então, nós estamos gastando dinheiro para realizar o controle biológico, porém, se na área tem hiperparasitóide, o hiperparasitóide vai acabar parasitando aqueles parasitóides e o que poderá, né, acabar comprometendo aí o controle biológico de uma determinada praga, tá? Mas não temos apenas os parasitóides, né? Nós temos também insetos predadores, né, e entomopatógenos. Entomopatógenos como Bovéria baciana, Metarrhizium e Anísopo, né, que são exemplos de fungos que podem, micro-organismos que podem acabar limitando aí reduzindo a densidade populacional de determinadas pragas. Temos baculovírus, né, e bacilos thuringienses, né, e além de alguns piramidados. Então, para ilustrar, nós temos aqui, né, os principais grupos que podem ser de percevejos que podem ser utilizados aí no controle biológico, como alguns pentatomídeos, reduvídeos, né, óreos e também alguns percevejos geócaros, tá? Bem, eu posso utilizar o controle químico também para o controle de pragas dentro de um manejo integrado de pragas? Posso. Agora, tudo depende, né? Porque eu vou ter que fazer a escolha correta do produto a ser utilizado. Porque dentro do manejo integrado de pragas, a gente tem que lembrar, né, que é um manejo que leva em consideração todos os aspectos ecológicos, sociais e ambientais. Então, eu tenho que utilizar os produtos, né, que sejam aí seletivos a animais, né, que não venham ocasionar impactos sobre o meio ambiente, né, e inimigos naturais e polinizadores, por exemplo. Então, nós temos, vai depender, né, a eficácia, a eficácia de um determinado produto químico irá depender do tipo de produto que será utilizado. Temos também os adjuvantes que poderão acabar, né, ajudando na performance desses produtos, né, fazendo com que esses inseticidas eles fiquem por mais tempo aderidos aí à folha que poderá ser consumida por um determinado inseto, poderá ser um mastigador ou então um inseto fitófago, né, um inseto sugador. Temos também a questão do momento da aplicação, né? É muito importante fazer a aplicação, principalmente com relação a horários, né? Utilizar aqueles horários que têm um climazinho mais ameno, né? Com poucos ventos, um horário que não seja tão quente, né? Isso daí poderá contribuir para uma maior eficácia do produto, né? Uma menor perda do produto devido a fatores, né? Climáticos, né? E a sua degradação também. A tecnologia de aplicação também é muito importante, que o produto ele poderá ser pulverizado por meio de pulverizadores costais, né, por pulverizadores, mesmo drones, né, dentre outros pulverizadores, né, aplicação aérea por aviões, e também é importante saber o local onde pulverizar, né? Qual a área, qual o ponto na minha área que eu tenho uma maior ocorrência da praga. Isso daí poderá fornecer informações positivas de um ponto de vista do controle, né? Se as pragas elas apresentam um aspecto, um tipo de distribuição agregada, eu posso tentar saber quais seriam aqueles pontos que eu vou encontrar mais fácil a praga e realizar a pulverização ali, né? Com isso, poderia estar economizando dinheiro na hora da pulverização. Então, eu tenho aqui, né, alguns dos ingredientes ativos que são disponibilizados, né, no site do Iraque BR. Então, eu deixei aqui o link, né, do site, poderá ser acessado, e onde ele apresenta aí mais de 30 grupos químicos distintos, né, de produtos químicos que poderão estar auxiliando em um manejo integrado de pragas. Alguns deles, né, alguns desses produtos podem acabar ocasionando alguns impactos, né, sobre inimigos naturais, insetos polinizadores do meio ambiente. Contudo, algumas informações, né, quando forem buscadas para o uso, é importante para buscar aqueles inseticidas que não vão, né,
ocasionar nenhum impacto, não vão gerar alguns impactos sobre o meio ambiente e outros insetos. Então, como foi dita no início da apresentação, né, o mau uso de inseticidas, ele acaba, né, agora a gente falando um pouco mais sobre inseticidas, levando à eliminação de inimigos naturais, ressurgência e aparecimento de novas pragas, surto de pragas secundárias e também a resistência de pragas a inseticidas, né? A resistência, que é definida como sendo a capacidade adquirida por meio de um processo evolutivo, ou seja, uma alteração da frequência gênica de um organismo sobreviver em resposta à pressão de seleção imposta pela exposição a algum agente tóxico, ou seja, se antes eu pulverizava um produto, né, e ele matava a praga, hoje, né, eu aplicando o mesmo produto na mesma dosagem, eu verifico que esse produto já não é tão eficaz no controle de uma determinada praga. Então, seria basicamente, né, contando em miúdos, o que seria a resistência, tá certo? Bem, de que forma ela ocorre? Eu mostrei um pouco para vocês como ela poderia ocorrer utilizando plantas transgênicas, mas ela também pode ocorrer, né, por meio do uso contínuo de um mesmo produto, de um mesmo inseticida. Onde no início da evolução da resistência, estima-se que a frequência de alelos, né, que confere resistência a um determinado produto químico dentro de uma população, ele é bastante reduzido. Então, por meio do uso contínuo de um mesmo produto, né, por exemplo, um produto A, essa frequência ela passa a ser, né, cada vez maior a cada geração da praga, até que a eficácia do produto, né, desse mesmo produto A, ela chega a ser aí comprometida, tá? Quando a gente verifica qual o problema da magnitude do problema de resistência, aí verificamos, né, que no trabalho de Spark Noe, trabalho de 2015, ele mostrou que até 2010 já tinha mais de 10 mil relatos de resistência em mais de 600 espécies, né, entre ácaros e insetos, tá? Bem, e quais seriam esse tipo de resistência, né? Temos aí um exemplo, a resistência cruzada, que refere-se aos casos onde um único mecanismo de resistência confere resistência a dois ou mais produtos químicos, geralmente compostos relacionados, como os piretroides lambda-cialutrina e permetrina, e a resistência múltipla, que refere-se aos casos onde dois diferentes tipos de mecanismos resistentes, de resistência, né, conferem resistência a dois ou mais produtos químicos, geralmente compostos não relacionados, como a bifentrina, né, que é um piretroide, e ceixatin, que é um organo histânico. Bem, eu acho que por hoje, né? Se a gente fosse falar sobre cada um dos aspectos do manejo integrado de pragas, levaríamos muito mais tempo, né? Eu tentei dar uma enxugada e para falar sobre cada um dos aspectos de uma forma mais resumida. Bem, eu gostaria de agradecer primeiramente, né, ao professor Sandro por disponibilizar aí esse momento para a apresentação, né? Agradecer aí ao Empreenda Agro Sustentável, ao programa de pós-graduação da UFS, o PPG Agro e também a UFS. Obrigado. Qualquer contato, deixo aqui o meu e-mail para vocês. Obrigado. Professor Sandra?
Estou atrasado? Não, acho que não. Ok, vamos lá, Diego. Tá aberto lá, Diego, para as perguntas? Ok. Gente, desculpa aí eu estava acompanhando pelo YouTube a palestra de Jefferson e aproveitando para pegar as perguntas, aqui hoje tudo o que não tinha que acontecer em termos de internet aqui no meu bairro, na minha casa, aconteceu. Eu estou usando o 4G porque eu estou sem absolutamente nenhum Wi-Fi. Então, eu não posso ficar nos dois lugares ao mesmo tempo, como eu estava no computador olhando o YouTube e aqui com o palestrante pelo Meet. Mas, Jefferson, a gente tem várias perguntas, rapaz. Sua fala aí despertou muita curiosidade no pessoal. A auxiliadora Ferreira pergunta o seguinte: pode ocorrer danos às culturas e ao meio ambiente com o uso desnecessário de pesticidas? Sim, né? E principalmente dependendo, né, de qual produto poderá ser utilizado. Com certeza. Ok. Jean Carlos Rodrigues Gontijo, quais são os maiores desafios para a implementação do MIP? Os principais desafios... Para a implementação. Então, aí tem muitos fatores, né? Tem algumas regiões que podem não se adaptar, né? Alguns com relação à questão climática, né? Mas podem haver, assim, o senhor pode só repetir novamente a pergunta, Quais são professor? os maiores Formular um pouco desafios melhor. para a implementação do manejo integrado de pragas? Às vezes a informação, né? Porque muitas das vezes ela não chega ao pequeno produtor e é quem mais poderia utilizar manejo integrado de pragas. Assistência técnica, talvez, né? Assistência técnica, isso. Bruna Lages pergunta: para medir a toxicidade se usa biosensores? Biosensores, Sim, a toxicidade. toxicidade. Geralmente, comumente é utilizado, né, ensaios, né? Ensaios no inseto em vivo. Mas eu não posso responder com relação à utilização em biosensores. Biosensores. Henrique Marinho, no contexto de agricultura orgânica, no momento da tomada de decisão, em vez de usar inseticidas tradicionais, o que usar? Se eu poderia repetir a pergunta, professor, que está tendo um No cortezinho. contexto da agricultura orgânica, no momento da tomada de decisão, em vez de usar inseticidas tradicionais, o que usar? Existem alguns produtos que eles são registrados, né, para serem utilizados na agricultura orgânica, pessoal. Ok. Paula Lisboa pergunta: você acha que o uso de venenos e agrotóxicos são eficazes e proveitosos para acabar com as pragas? Essa resposta eu até imagino qual vai ser a sua. Vamos lá. Entendeu a pergunta? Então, é porque estou tendo um cortezinho aqui. O senhor pode repetir? Então, você acha que o uso de venenos e agrotóxicos são eficazes e proveitosos para acabar com as pragas? Para acabar com as pragas? Isso. A gente nunca vai conseguir acabar com as pragas, né? Erradicá-las, né? E nem sempre o uso do inseticida ele vai promover o controle mais efetivo, né? Existem alguns locais onde o controle biológico ele é mais eficiente. Ele chega até a ser mais eficiente do que a pulverização com alguns inseticidas. Até porque elas vão ganhando resistência, né, Jefferson? Vão adquirindo resistência aos... também. Por exemplo, se você fazer a pulverização de uma deltametrina, né, em pragas como a traça das crucíferas, né, que é uma praga bastante resistente, você praticamente estará jogando dinheiro no lixo, né, porque é difícil encontrar uma praga como essa suscetível a um peritróide. Antônio Alberto Rocha Oliveira, além de insetos, também serão abordados outras pragas, conceito oficial estabelecido pela FAO, tais como os agentes patogênicos?
Agentes patogênicos Sim, porque eu acho que é um nome diferente para para inseticidas, é isso? entomopatógenos. Para entomopatógenos? Acho que sim. Eu vou ler de novo aqui a pergunta de Antônio Alberto. Eu não entendi essa. Além de insetos, também serão abordados outras, entre aspas, pragas, que é um conceito oficial estabelecido pela FAO, tais como os agentes patogênicos? Agentes patogênicos. Não entendi a pergunta, professor. Bom, Antônio Alberto, depois a gente repassa a sua pergunta. É fácil que a gente depois repassa para Jefferson. Isso, eu posso Viviane responder Dalbon. Oi. posteriormente. Viviane Dalbon. Por favor, se é possível mostrar o manejo integrado de pragas no Nordeste, exemplos de sucesso via feromônios, o uso de feromônios, entomopatógenos, inimigos naturais para pragas e culturas de importância do Nordeste. Então, tem a questão, né, do controle do moleque da bananeira, né? A banana é bastante cultivada no Nordeste. E o controle com Bovéria baciana, né, associado a ferimentos em plantas, né, é um controle bastante utilizado e bastante eficiente no controle dessas pragas. Ela quer mais algumas, né? Tem mais algum? Tem também, controle qual tipo de controle, professor? Outros tipos de controle no manejo integrado? No Nordeste, exemplos de controle de MIP, né? Na verdade, quer exemplos de controle do MIP em relação às pragas do Nordeste, né? De entomopatógeno, uso de feromônio, entomopatógeno, inimigos naturais. Então, aí tem a questão da Cotésia flavips, né, que ela também controla muito bem a broca da cana-de-açúcar, né? E não só a Cotésia, mas outros inimigos naturais também. Ok. Olha só, Jefferson, essas foram as perguntas, rapaz, muito obrigado. É bom que a gente entenda, né, que você deu um mini curso muito, muito rápido de manejo integrado de pragas, de MIP. Foi de uma horinha. Pois é, que não se aprende manejo integrado de pragas com um mini curso de 1 hora, né? Isso. Mas eu acho que a ideia não é que que os nossos participantes saiam especialistas em manejo integrado de pragas. A ideia é que tenha conhecimento que existe MIP e o quão importante ele é. Eu acho que isso aí você fez com muita competência, né? Você gostaria de dizer mais alguma coisa aí para fechar essa nossa hora de discussão sobre MIP? Então, pessoal, acho que o MIP ele deve ser, se nós tivéssemos, né, assistência, como a gente tinha falado anteriormente, aos pequenos produtores, né, talvez o custo deles, né, de produção fosse bem mais reduzido, né? A gente muitas das vezes caminhando por aí verifica que os pequenos produtores, além de utilizarem produtos que não são eficientes para o controle de determinadas pragas, eles acabam jogando fora os frascos também, utilizando frascos, né, de produtos químicos. E se ele estivesse utilizando, por exemplo, um inimigo natural, ele não teria esse problema, né? De repente está se contaminando aí com esses produtos. Ok. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua disponibilidade em participar. Eu que agradeço, do primeiro simpósio Agro Sustentável. Eu acho que nós estamos mantendo a qualidade do que a gente vinha de manhã. Você com muita competência, você é um jovem engenheiro agrônomo, doutor, PhD, de grande competência, e a gente só tem a agradecer, né? Agradecer muito nesse momento de pandemia que a gente não pode ter nenhuma ação presencial no que diz respeito à questão do ensino, da escola, né, da escola presencial. Então, essas participações, Jefferson, elas são de grande importância para manter as pessoas que gostam dessa discussão das ciências agrárias, da área das ciências agrárias, das ciências ambientais, ativas, né?
A gente pode não estar nos encontrando presencialmente, mas a gente está se encontrando aqui pela internet e discutindo Sim. assuntos de grande importância para a nossa área de atuação. Muito obrigado, viu, Jefferson? Eu que agradeço, professor. Precisando, estamos de Pessoal, portas abertas. isso, muito obrigado. Obrigado a vocês aí por assistir mais esse evento do Empreenda Agro Sustentável, dizendo que agora, na sequência, a gente vai ter o minicurso sobre ferramentas da agricultura de precisão, com Ana Santos e Giovanni Calisto, né? Que já devem estar por aí. Diego Vidal, como estamos aí com os nossos... Vamos dar um tempinho de 5, no máximo 10 minutos. Vocês tomam água, como a maioria aqui está em casa, tomam água, vai no banheiro, faz um carinho no cachorro, no gato, entendeu? Toma um café e retorna na sequência para o minicurso sobre ferramentas de agricultura de precisão. Já já a gente volta.